Agora, para finalizar, vamos tratar dos eventos do objeto Workbook e ao final eu vou mostrar uma aplicação desse objeto, algo mais específico, né, do porquê utilizar ele. Mais uma vez, vamos na nossa planilha e aqui na nossa planilha vamos em Alt F11, certo? Agora que nós já sabemos diferenciar, né, os objetos Workbook do objeto Worksheet, a gente também pode acessar os seus eventos. Se eu clicar aqui em uma dessas planilhas, percebam que ao acessar aqui eu vou ter um acesso apenas ao worksheet, né, e às ações desse objeto worksheet. Quando eu clico na pasta de trabalho, eu tenho um exemplo geral, né, e também um acesso ao workbook, né, ou seja, essa pasta de trabalho. Então, da mesma forma, de maneira análoga, eu posso acessar os eventos desse objeto workbook. Da mesma forma, ele também tem um evento active, um evento deactive, certo? Então, nesse caso aqui eu irei mostrar outros eventos, né, que também servem tanto para o worksheet quanto para o workbook. A maneira de acesso deles é a mesma, a diferença é só o que eu estou acessando, né? Onde é que eu clico para poder acessar cada um. Então vamos para esse primeiro exemplo, certo? A gente já sabe como chegar no workbook, já sabe como se chegar nos eventos. Esse primeiro evento aqui, né, é o evento open, ou seja, quando ele é aberto. Que a gente tem worksheets janela.active, ou seja, dentro do meu workbook eu estou acessando um worksheet, né? Que eu estou chamando ele de janela. Vamos aqui na nossa planilha, vamos criar janela, certo? O que ele está dizendo? Quando ela vai ser ativada, ele desativa a barra de rolagem e desativa a barra de rolagem vertical também, né? A horizontal e a vertical. Então perceba que a nossa worksheet, né, nossa planilha janela, ela não é a primeira. Então, por padrão, o Excel ele sempre abre na primeira planilha. Nós colocamos ela de propósito como segunda aqui, por exemplo, para ver esse tempo de execução. A gente pode salvar aqui, certo? Eu vou fechar e vou fechar a planilha. A gente vai aqui na pasta, vou abrir essa planilha novamente, dar um duplo clique nela. Percebam que quando a gente executou, o padrão do Excel é abrir na primeira planilha, mas como a gente mudou, né, o objeto ali, o workbook, né, a ação dele de open, ele já inicia na segunda planilha, que foi a padrão que a gente escolheu, certo? É bastante útil para dar visibilidade às últimas planilhas também, né? A gente também desabilitou as barras de rolagem horizontal e vertical, certo? Percebam, né, que elas estão desabilitadas, só podem ter acesso agora através das próprias setas, né, do teclado. Né? A gente pode acessar isso pelo Active Windows, ou seja, a janela, né, da planilha ativa. E a gente desabilita aqui, ó, Display Horizontal Scroll Bar, ou seja, a barra, né, horizontal de rolagem. A gente deixou falso, ou seja, ela não está visível, e a gente deixou falso aqui também a barra vertical, certo? Se a gente quiser retornar elas, a gente pode colocar aqui True, vamos salvar, vamos fechar a aplicação e a planilha. Lembrando que se as suas alterações não forem executadas, basta renomear o arquivo, certo? Antes de abri-lo. Que a gente tem a barra de rolagem, né? Elas retornaram. Então está tudo ok com a nossa aplicação. Mais uma vez aqui, vamos a outro exemplo. A gente também tem um evento, né? New Sheet, ou seja, sempre que a gente criar uma nova planilha. Nesse caso aqui, né, a gente passa como parâmetro uma variável qualquer, que a gente chamou de SH, mas poderia ser qualquer variável, por exemplo, nova. Certo? A variável nova é do tipo objeto, ou seja, planilha, né? Planilha, célula também, que seria do tipo range, né? São variáveis especiais. Então vou só modificar aqui para a gente ter uma visualização melhor. Então essa é a nossa variável nova, .move, ou seja, é uma ação que eu quero que execute, eu quero que ela seja movida para o final, né? Porque a gente aqui faz uma contagem, igual nos outros exemplos. O worksheets.count, ele vai contar a quantidade de planilhas que tem, vai salvar esse índice dentro do worksheet, né? E ao final da última planilha ele vai mover essa nossa nova planilha. Então, eu estou aqui na primeira planilha, vou criar uma nova planilha. Percebam que ela já é criada aqui ao final, né?
Então tá tudo ok também com a nossa aplicação aqui neste exemplo. Agora um exemplo aqui mais pragmático, né? Outro evento. Clicar aqui, pronto. Esse nosso evento aqui, né, ele se trata quando a gente tenta fazer algum tipo de modificação, né, das nossas planilhas, ou no caso aqui do nossa pasta de trabalho, certo? O nome delas aqui já está evidenciando, né, o que a gente quer fazer. Toda vez que eu tentar modificar aquela planilha, vai acontecer uma determinada ação. No caso da nossa ação aqui, a gente especificou que sempre que a célula, né, utilizada, ao target aqui novamente, ponto value, sempre que o valor que a gente digitar naquela célula for superior a 500, então ele vai executar algo no nosso comando. Ele vai exibir uma mensagem de texto, né, o valor é acima do permitido, a gente vai apagar o valor e vai deixar ele selecionado, né? Por isso que tanto faz qual é a célula. Esse comando target é bastante útil justamente por isso, certo? Porque ele se trata, né, de qualquer tipo de célula. Mas por que o target se trata de qualquer tipo de célula? Olha que interessante. O target em si é uma variável apenas. Mas se nós analisarmos aqui os parâmetros, né, desse nosso evento, o target ele é do tipo excel.range, ou seja, ele é qualquer célula do Excel. Então o target em si ele é apenas uma variável que faz ele ter essas características, né? Quando a gente clica em qualquer célula e ele executar essas ações, é justamente o tipo dele, não é? A gente poderia ter alterado isso aqui para qualquer valor. Então, sempre que um valor for acima de 500, né, quando a gente clicar na planilha, ele vai exibir essa mensagem aqui. Primeiro, a gente vai está aqui na célula, na planilha 1, a gente vai digitar um valor abaixo de 580, ok. Agora vamos digitar 700, ele vai me dizer que o valor é acima do permitido, né? Está exibindo um erro, vai dar ok, apagar e selecionar a célula novamente, né? Então ele não vai suportar valores acima de 500. A gente poderia ter utilizado essa aplicação para exibir uma mensagem, certo? Então, não necessariamente apagar o valor, mas pelo menos exibir uma mensagem de erro dizendo que aquilo ali não é suportado pelo sistema. É bastante útil também para as aplicações. Por fim, nosso último exemplo, a gente vai mostrar aqui o porquê é tão importante, né, ter esse conhecimento sobre esses objetos. Foi criada aqui uma macro, certo? Salvar e fechar arquivos, né, o nome da macro. A gente está criando aqui uma variável de nome arquivo do tipo string. E o que é que a gente está fazendo, certo? Nesse caso aqui a indentação é só para facilitar a visualização do código, né? A gente não tem nenhuma estrutura de repetição, né? Nenhuma estrutura de controle, apenas para facilitar. A gente está aqui, ó, workbooks.add, ou seja, o objeto workbook, adicionar uma nova pasta de trabalho, certo? A gente está aqui, ó, a gente pede pelo input box o nome do arquivo que a gente deseja, name arquivo, né? Que a gente está salvando nessa nossa variável criada do tipo string. E aqui, ó, a gente está chamando o objeto active workbook, ou seja, a parte de trabalho ativa vai salvar, e o file name, ou seja, a gente está passando como parâmetro, né, daquele arquivo o nome que a gente escolheu, certo? E aqui o formato, né, que eu coloquei aqui Excel 17, mas a gente está trabalhando no Excel 19. Né? Qualquer coisa, se der problema, a gente pode só modificar esse tipo de formato. Por fim, a gente fecha o arquivo que foi salvo, certo? Então vamos aqui mais uma vez, isso aqui é uma macro, né? A gente pode vir tanto aqui em exibir e executar a macro, ou criar um botão, como nós vimos em outros exemplos, para chamar essa macro. Vamos aqui inserir um botão, né? É bastante útil, por quê? Porque sempre que eu quiser salvar uma nova planilha, eu posso simplesmente vir aqui e clicar nesse botão. Vou colocar aqui, mexer no formato dele, inserir, né? Pasta de trabalho, certo? Vale ressaltar que o que o Excel considera como pasta de trabalho, né, é o que a gente chama de planilha, né? Mas na verdade isso aqui é uma pasta de trabalho do Excel, né? E essas abas aqui, né, são as nossas folhas de planilha, né? Tem essa pequena diferenciação, esse pequeno aí costume da gente, certo? Vou modificar aqui 20, ó. Inserir pasta de trabalho. A gente vai agora atribuir a nossa macro
certo? Vou só ver aqui novamente o nome da macro, cria, salva. Vamos atribuir. Então, quando a gente clicar no botão, ele pede o nome do arquivo, certo? Vou colocar pasta teste. Ok. Vocês viram que ele criou o arquivo, renomeou e depois fechou, né? Por quê? Porque aqui a gente está abrindo, né, adicionando, a gente pede o nome e depois a gente salva ele e por fim fecha. Se nós formos aqui na minha pasta documentos, está aqui, certo? O arquivo criado, que ele vai salvar ali, a gente não delimitou, né, um caminho, a gente também poderia ter passado como parâmetro o caminho que ele seria salvo, certo? Então, isso aqui é bastante útil, bastante importante de a gente perceber todas essas aplicações, né, do Excel VBA e o porquê ele é bastante importante, né? Nós vimos tipos de variáveis, tipos de estruturas de repetição, estruturas de controle, os variados tipos de objeto, né, o range, o objeto worksheets, workbook. Então a gente já tem um escopo bastante delimitado, né, e até muito amplo do que pode ser feito dentro do VBA. E a partir de então nós iremos fazer alguns projetos, né, utilizando essas aplicações que nós aprendemos, né, esses exemplos. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai começar com o projeto 1.